Olá, turma. Vamos para mais uma aula, certo? Uma correção de literatura da página 228, que vocês deveriam fazer as questões 2 e 3, ok? Então, aqui, pessoal, nesse capítulo do Barroco no Brasil, a gente estudou sobre Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, pessoal, ele foi conhecido por escrever os sermões, certo? É, Isso lá no Barroco. E o que seriam esses sermões? Os sermões de Padre Antônio Vieira, pessoal, eles são textos, né, escritos em prosa. O que é isso? São textos corridos, né, que eles representam aí o período do Barroco na literatura brasileira. Né? Então, a maioria das vezes, né, no caso, a maioria das vezes a escrita desses sermões, eles eram para tratar de assuntos polêmicos daquela época. Então, o Padre Antônio Vieira, ele criticava, né, alguns aspectos que ele acreditava que estavam errados, então ele criticava, né, e naquela época a gente vê aí que a gente está no iníciozinho aí, né, do descobrimento do Brasil, ok? Então, aqui, pessoal, nas questões 2 e 3, vocês deveriam ler o sermão 14, né, para vocês poderem responder a questão 2 e 3 da página 228. Então, vamos lá acompanhar, certo? Segunda questão, ele diz o seguinte: em seus sermões, Vieira, como religioso, defensor da fé católica e da expansão portuguesa, utiliza o texto bíblico para justificar e comprovar suas afirmações sobre a situação presente. Pessoal, é interessante porque nos sermões, né, de Padre Antônio Vieira, ele utiliza passagens bíblicas, né, que faz uma analogia à atualidade daquela época em que eles viviam, ok? Na realidade. Então, a letra A diz o seguinte: de que modo Vieira relaciona as profecias de Davi, no caso as profecias aí de Davi, no caso aí o Evangelho, né, as profecias da época, as quais se referem com o desterro e o cativeiro dos negros no Brasil. Então, essas profecias, pessoal, da Bíblia, ok? Então, essa segunda questão vocês poderiam colocar aí, né, falando. No caso, pode colocar. De acordo com o pregador, as profecias vinham sendo cumpridas no Brasil. Que no caso aí, quando a gente lê o Sermão 14, ele vai falar sobre a escravidão, né? Então, essa escravidão aí, que no caso, no futuro, os negros iriam acreditar no Deus bíblico, né? Que até então eles estavam sendo catequizados, ok? Então, vocês podem colocar dessa forma. Coloquem aí, de acordo com o pregador, traz profecias, vinham sendo cumpridas no Brasil, pois os negros, ao serem retirados da Etiópia, né, para serem escravos em terras brasileiras, deixaram suas crenças religiosas. Letra B. Segundo o texto, qual era a importância dos portugueses para o cumprimento de tais profecias? Nesse caso, pessoal, os portugueses, aí as profecias, né, foi desde a catequização, porque como os negros, quando vinham para o Brasil, eles deixavam as suas crenças religiosas, porque eles eram catequizados com o catolicismo, né? Então, isso quer dizer aí que essa era uma importância, né, dos portugueses para cumprir essas profecias. Então, vocês podem estar colocando dessa forma, né? Segundo Vieira, foi principalmente por meio dos portugueses que as profecias puderam ser cumpridas, pois desde que eles conquistaram a Etiópia Ocidental, passaram a trazer inúmeros etíopes para o Brasil e convencer-lhes a crença no Deus bíblico, ou seja, pessoal, no catolicismo, ok? Resumindo, vocês podem só colocar aí que para o cumprimento das profecias eles teriam que estar sendo catequizados no catolicismo. Letra C. Vieira prega aos negros que seu desterro e sua escravidão no Brasil eram, na verdade, de um milagre. Por quê? Né? Aí, pessoal, vocês podem colocar que, nesse caso, no Brasil, a condição de cativeiro, né? Eles puderam conhecer Deus e a Virgem Maria, que no caso aí, eles puderam alcançar o milagre de salvar a alma do inferno. Pessoal, tudo isso que eu estou falando tem lá no Sermão 14. Vocês procurem aí, leiam e vocês vão encontrar, ok? Mas aí quando ele fala
sobre a escravidão, qual foi o milagre aí? O milagre nesse caso é para que os negros, né, eles acreditassem, aí pudessem a conhecer a Deus e a Virgem Maria para alcançar o milagre da salvação, ok? Na terceira, com a finalidade de persuadir seus ouvintes quanto à verdade de seus argumentos, Vieira reitera as comparações entre os negros e Cristo crucificado. Letra A. Segundo Vieira, por que os negros escravizados na colônia sofriam padecimentos semelhantes ao de Cristo crucificado? Nesse caso aí, pessoal, a letra A da terceira, ele quer dizer assim, que no caso os negros, né, eles eram filhos, né, do Calvário e da Virgem Maria. Por quê? Porque eles viviam, né, eles padeciam aí, eles eram escravizados, eles sofriam, né? Então, isso daí é algumas condições que eles estavam, né, imitando a Cristo, que foi crucificado, Cristo sofreu, né, e que padeceu, semelhante a eles também que sofriam. Então, nessa letra A, vocês podem colocar que os negros, no caso, sofriam, fazia uma comparação que sofriam que nem Jesus. Na letra B, ao comparar tais padecimentos, Vieira denunciar as condições de vida e de trabalho dos negros na colônia. Quais eram as condições? Pessoal, se vocês lerem o texto, vocês vão ver uma partezinha no sermão que fala sobre a fome, que os negros eles eram despidos porque não tinham roupas, eles eram maltratados, né? Eles levavam açoites, xingamentos, né? Eram acorrentados. Então, tudo isso tem lá no texto. Então, vocês coloquem isso lá na letra B, ok? Na C, para finalizarmos. Ao final do trecho em estudo, Vieira sugere que o padecimento vivido com paciência seria compensado com merecimento de martírio. Explique sua ideia. Pessoal, nessa letra na C da terceira, ele quer dizer o quê? Ó? Quando ele fala que fala sobre o merecimento do martírio, ele sugere aí que os escravos, eles seriam recompensados após a morte, né? Porque ele diz aí o seguinte, ó, ele sugere que o padecimento vivido com paciência seria compensado. Então, assim, qual seria esse merecimento desse martírio? Qual seria o merecimento do sofrimento? É que após a morte, no caso os negros, após eles morrerem, eles seriam recompensados, ou seja, eles ganhariam a vida eterna, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido e coloquem aí, façam a correção mediante o que vocês já responderam no caderno de vocês. Qualquer coisa, vocês façam aí as alterações necessárias. Até a nossa próxima aula, pessoal.